Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição, emagrecimento, estratégias para diminuir a ansiedade, né? Hoje já é o nosso último encontro desse workshop, né? Desses 3 encontros que nós tivemos, né? Esse processo todo. Deixa eu só conferir o áudio aqui, vou só conferir se o áudio tá bom, como é que tá tudo. Subiu uma coisa aqui na tela. 8 horas em ponto agora, né? Vamos lá. Muita gente bacana entrando. Queria conversar um pouquinho hoje sobre o emagrecimento, tipos de fome, né? A gente vai, grande Ítalo, sou seu fã, viu? Você sabe disso, como pessoa, como profissional, tudo, você é exemplar. E queria conversar um pouquinho sobre quais as estratégias a gente pode fazer para estar diminuindo a ansiedade. Vamos lá. Gente, eu vou começar, né? São 8 horas já. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história, de como eu entrei na nutrição. Primeiro de tudo, eu comecei como modelo, né? Eu comecei a fazer trabalhos como modelo com 16 anos, os primeiros trabalhos, e depois, paralelo a isso, surgiu uma oportunidade para fazer teatro, né? Para fazer teatro no Rio. E quando eu fui fazer esse teatro e também trabalhar como modelo lá no Rio de Janeiro, eu praticamente morei sozinho e eu senti essa necessidade, né? Eu senti essa necessidade de precisar me alimentar bem, porque senão eu ia morrer, né? Foi a primeira experiência morando sozinho, longe de casa, né? E tinha uma cozinha, mas eu não aproveitava a cozinha, vivia de pedidos, né? Vivia desses aplicativos fazendo pedidos. Eu lembro que eu malhava numa academia, onde o personal falou pra mim assim, nessa época eu era estudante de teatro, eu não conhecia muita coisa da nutrição, né? E o personal falou assim, quanto mais sintético você comer, melhor. E eu absorvi aquilo, né? E fiquei pensando só nessa alimentação de comer quanto mais sintético, né? De comer mais. Eu vivia de whey protein, né? Eu vivia com esse tipo de pensamento, né? Eu não dava muita chance ao natural. Então, assim, o meu intestino vivia inflamado, eu ainda não tinha esse alcance, né? Mas o meu intestino vivia inflamado, eu tinha muito problema de pele, né? Problema com acne, assim, porque eu tava o tempo inteiro estimulando o GF1, né? Hoje em dia que eu já sei, desnecessariamente, comendo demais, né? Comendo demais de uma maneira errada.
Então, essa coisa de morar sozinho, eu tive que começar a me desenvolver na cozinha, a precisar fazer outras coisas, nada muito elaborado, né? Um mingau de aveia, foi ali que eu aprendi que você botar um pouquinho de maisena no mingau de aveia, você não deixa ele aguado, você já dá uma substância muito melhor, né? Foi ali que eu comecei, né, a me arriscar mais nesse mundo da nutrição. Então, assim, nasceu nessa necessidade, porque de que forma vivia de macarrão instantâneo, vivia fazendo pedido de comida, né? Então, uma hora a gente começa a se preocupar com a saúde, né? O meu cabelo era diferente, a minha estética era totalmente diferente, né? Então a gente precisa saber fazer melhores escolhas. Então começou essa paixão pela nutrição, né? Essa paixão porque a nutrição, ela tem um poder sim de te dar autoestima, de te dar qualidade de vida, né? De você melhorar os hábitos alimentares, de melhorar a sua relação com a comida, né? O problema não é o hambúrguer, o problema não é a pizza, né? O problema não é a massa ali que você come, o problema são os excessos, né? Tudo é permitido, né, dentro de um contexto. A gente precisa saber sempre voltar para o nosso foco. Eu vou começar a aula de hoje, eu vou lembrar vocês aqui, deixa eu só achar aqui, eu vou lembrar vocês, primeiramente, eu conversei com vocês sobre os tipos de fome, né? Nós temos muito tipo de fome. Nós já diagnosticamos 8 tipos de fome. A gente tem a fome física e derivados de fomes emocionais, né? Aquela fome quando você tem um dia ruim no trabalho e desconta tudo na alimentação, né? Essa é uma fome bem emocional, né? Aquela coisa de todo excesso você vai descontar em alguma coisa, e geralmente a gente desconta na alimentação, porque a alimentação, ela é a nossa fonte mais rápida de prazer, né? O nosso cérebro ali, ele está sempre sedento a dopamina, né? A liberar esses neurotransmissores, a equilibrar a nossa química do cérebro, né? Então a gente está sempre precisando equilibrar isso. Então a gente tem vários tipos de fome. Existem pessoas que são muito estimuladas pelo visual. Aí o que a pessoa faz? Segue todos os Instagram de comida, tá o tempo inteiro recebendo estímulo de doce, recebendo estímulo de comidas altamente calóricas. Gente, se você está visando um processo de emagrecimento, saia dessa live e já deixe de seguir todas essas pessoas que exercem de alguma forma uma influência negativa, né? Assim, deixe de seguir aquele perfil que faz mal a você, aquele perfil que faz você se sentir mal com o próprio corpo e aumentar o seu nível de ansiedade. A gente chama isso de unfollow positivo, né? A gente não tem que estar agregando, consumindo um tipo de conteúdo que a gente não tem necessidade. A gente precisa melhorar essa nossa relação com o alimento, tá bom? Existe a fome, né? Nossa, a Cris lembrou do chás, né? O chás, gente, eu vou ficar o tempo inteiro indo e voltando aqui, mas eu não vou perder a minha sequência não, tá bom? O chás, sabe, eles são tão negligenciados na nossa rotina e são tão poderosos, né? O chá de erva doce, ele tem um poder tão relaxante. Eu costumo dizer ali que depois das 8, 7 horas da noite, é bom que você vire ali a chavezinha para você já começar a tentar a dormir, né? É um horário que você já vai começar a induzir o teu sono, né? A diminuir esse nível de cortisol, né? E começar a aumentar mais ainda, né? Serotonina. Eu cheguei a falar aqui os alimentos fontes de serotonina. Nós temos vários, né? A gente tem o cacau, fonte de serotonina, é uma fonte de triptofano. O cacau,
a aveia, né? Gente, vou só fazer um parênteses, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar aí nas perguntas, que nessa eu vou reservar um tempinho para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Se alguém quiser aparecer também, quiser dar algum depoimento, algum paciente meu, que alguém quiser falar alguma coisa, eu posso abrir para vocês tranquilo, tá bom? Essa fome, então a gente precisa usar alimentos ricos em triptofano para a gente ajudar a diminuir esse nível de ansiedade, né? Então nós temos ali o cacau, a aveia, o whey protein, né? Ele é muito rico em triptofano também. A gente tem a banana. Eu costumo dizer que a banana é o melhor fast food que existe, né? Porque a banana é muito prática. Você pega a banana ali e já descasca bem rapidinho e você já consegue ficar, leva para qualquer lugar, né? A gente tem que estar muito atento a esses lanches, tá bom? Vamos lá. E como a Cris lembrou aqui, eu gosto sempre de estar puxando algumas coisas das aulas passadas, que nem todo mundo viu, né? A gente pode estar fazendo uso de chás relaxantes, né? Eu gosto muito do chá de camomila com erva doce, o chá de melissa, né? O chá de mulungu. São chás que vão ajudar você a dormir melhor. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Porque são bombardeadas de informação. O nosso cérebro não foi criado para ter esse nível de informação que a gente recebe o tempo inteiro. A gente está recebendo estímulos. Então a gente precisa também separar uma hora para descansar. E a gente pode estar utilizando esses chás, né? Ali a gente tem alguns picos de cortisol durante o nosso dia. O cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? E a gente precisa desse hormônio do estresse para fazer nossas atividades, né? Esse hormônio não deixa a gente ficar na zona de conforto ali. É ele que ajuda a gente a despertar, a fazer nossas atividades cotidianas. Acordar, você ir para uma aula, assistir uma aula, acordar, você ir trabalhar, acordar, você ir fazer uma atividade física. O cortisol te ajuda nisso. Então a gente tem um pico ali por volta de 9 horas da manhã, outro pico ali por volta ali um pouquinho mais se aproximando do final da tarde. São horários que o nosso cortisol está um pouquinho mais alto. E a gente pode usar algumas estratégias para ajudar a diminuir esse nível de estresse. E uma delas é começar a colocar fontes de vitamina C, né, junto com nesses horários de pico um pouquinho maior de cortisol, tá bom? A gente pode estar utilizando ali uma laranja, né? Já é bom também para ajudar a soltar o intestino, principalmente mulheres que têm o intestino mais preso. Uma laranja, uma tangerina. Gente, vamos aprender a usar frutas cítricas a nosso favor, né? As frutas cítricas, elas são antioxidantes muito bom. Já falei aqui também das frutas roxas, né? Das frutas roxas e das frutas vermelhas, que tem um poder de antioxidante muito bom. Já falei aqui do abacate, que é muito rico em glutationa peroxidase, que é um antioxidante muito bom, né? Então assim, eu morro de inveja de quem gosta de abacate. Tá aí um alimento que eu queria gostar, mas eu não consigo gostar nem na forma de guacamole. É um alimento mesmo, e eu já tentei de todas as formas, né? Existe uma frase que diz que se você não tentou comer esse alimento pelo menos 8 vezes, você não sabe se você gosta ou não desse alimento, né? Porque as nossas emoções tá totalmente... se você tiver com raiva e provar uma comida, um sabor novo, muito provavelmente, né, você não vai gostar dessa alimentação. A nossa alimentação está totalmente vinculada à nossa emoção. Gente, o abacate é maravilhoso. Você pega um abacate, bate ali com whey protein, né? Eu gosto de botar um cacauzinho nas minhas coisas. Bota um cacau, um abacate, um whey protein. Você já faz uma ceia ali muito poderosa, cara. Riquíssima em antioxidante. Eu gosto de utilizar a estratégia antioxidantes, principalmente em 2 períodos do meu dia, né? Em
dois períodos do meu dia. Pela manhã, quando a gente acorda, é bom a gente ter um estímulo antioxidante. O nosso corpo, ele foi feito para ter rotina, né? O nosso corpo, ele foi feito para ter rotina. A gente precisa de rotina. Então já cria uma rotina de assim que acordar, botar algum alimento antioxidante para você, né? Você pode fazer um shot ali também. A gente pode estar usando o gengibre. O gengibre é muito anti-inflamatório. O gengibre melhora a sua imunidade. O gengibre ajuda a diminuir a sua inflamação, né? Você pode estar utilizando a cúrcuma, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente pode mandar manipular. Se você não gosta, dá para transformar em cápsula e você toma. Então, assim, a gente precisa fazer, tá utilizando alimentos antioxidantes. E na outra, a ceia, né? Como você vai ali para o seu sono, é um momento de reparo, né? É um momento de reparo de tecido. Então, uma estratégia antioxidante antes de dormir é muito interessante. Depois eu queria propor um desafio para vocês assim. Tentem misturar o cítrico com o amargo. Uma ceia que faz bastante sucesso na prática clínica é misturar o maracujá com o cacau, né? As pessoas adoram, elas se surpreendem, né? Porque o nosso paladar, ele é muito infantil, ele está sempre muito vinculado ao doce, né? O meu paladar não é mais tanto assim, mas a maioria das pessoas são. Então a gente tem que aprender a ver sabor no cítrico, a gente precisa aprender a ver sabor no amargo e não ficar somente vinculado ao doce, né? Uma outra coisa que eu venho batendo com vocês é a gente se acostumar com o sabor real dos alimentos, né? Gente, as pessoas estão adoçando muito o café. Você tem que se perguntar aí, você gosta de café ou você gosta do doce, né? Porque se acostume. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas. Gente, meu nariz está irritado aqui. Costumam ter 2 tipos de pessoas. Aqueles que tiram o açúcar de uma vez. A partir de amanhã não vou tomar mais o café com açúcar. A cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então a gente tem que ver se a gente não está colocando cafeína demais. Estamos colocando muito estimulante, né? Se a gente não está tomando bastante estimulante, estamos ficando mais ansiosos. Nós temos 2 tipos de metabolizadores de cafeína: os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. Os rápidos são aquelas pessoas que tomam café para dormir, né? Elas não sentem praticamente mais nada, metabolizam muito rápido. E os lentos, no qual eu me incluo, se eu tomar um café agora, não tem nem perigo de eu dormir. Pode ter certeza que eu vou virar à noite, né? Porque eu sou um metabolizador lento. A cafeína no meu corpo pode durar ali pelo menos até umas 12 horas no meu corpo. E estimula a minha ansiedade, sim, né? Eu noto que nos dias que eu tomo mais café, eu fico mais agitado. Isso é notório, isso é muito claro. Então vamos lá, vou recapitular aqui para quem está querendo diminuir os níveis de ansiedade. Vamos fazer uma alimentação bastante anti-inflamatória. Então vamos estar usando os alimentos antioxidantes, aí vamos entrar as frutas roxas, os vegetais de maneira em geral, né? Vamos usar o ômega 3. O ômega 3, ele é um anti-inflamatório poderosíssimo, né? A gente tem muito a ganhar utilizando o ômega 3. Ele ajuda a reestruturar a química ali do seu cérebro. Boa parte dos psiquiatras hoje em dia usam o ômega 3, né? Para tentar diminuir, controlar, né? Seria melhor essa palavra, controlar a inflamação. Então vamos, que a nossa alimentação é muito pobre em ômega 3, muito pobre, né? E não poderia deixar de esquecer daqui do magnésio, né? O magnésio, ele ajuda a estimular. Existem magnésios melhores do que outros. Eu não vou entrar nessa live aqui em detalhe sobre os tipos de magnésio, mas nós temos vários tipos de magnésio, né? Nós temos vários tipos de magnésio e o magnésio, ele ajuda a aumentar os canais de GABA. O GABA ajuda a gente a promover relaxamento, né? Relaxamento. Então assim, a nossa alimentação, se a nossa alimentação é pobre em frutas,
muito provavelmente o seu magnésio é baixo. E se seu magnésio é baixo, você não pode estar provocando o relaxamento necessário para que você durma bem, né? Eu até postei um dia desses uma estratégia que eu estava fazendo um chá, né? Era um chá de camomila com erva doce, se eu não me engano, né? Que é um chá para estimular a GABA e jogava junto o magnésio junto e tomava junto com o magnésio. Então assim, é uma estratégia bastante interessante, né? Para quem não está dormindo bem, já começa a utilizar esses chás junto com o magnésio. E paralelo a isso, nós temos a fitoterapia, né? A gente tem ali o Panax ginseng, a Witania sonífera, né? A camomila, né? Que mais? A passiflora, a valeriana, né? Nós temos vários fitoterápicos ali que podem estar utilizando para ajudar a diminuir os níveis de ansiedade e a gente não recorrer tanto a fármacos, né? A gente pode estar tentando ali na fitoterapia, junto com o poder dos alimentos. Hoje em dia está muito em alta, né? Os superalimentos, né? Existem alguns superalimentos com um perfil anti-inflamatório muito interessante, né? Existem alguns alimentos, né, que têm esse poder antioxidante muito grande, como é o caso da castanha do Brasil, né, que ajuda a diminuir, né, essa inflamação por conta do selênio. O selênio, ele é um oxidante, ele é um antioxidante poderosíssimo, né? Então vamos pensar também nas oleaginosas, né? Nas oleaginosas de maneira geral. Se na sua alimentação não tem muito oleaginosas, pode ser que esteja ali desbalanceado ali algum déficit nutricional. Então assim, visando emagrecimento, eu vou entrar agora em duas coisas. Primeiro, a gente precisa avaliar se tem algum déficit nutricional, né? A gente precisa avaliar se a sua dieta está rica em ferro, né? Eu queria fazer um adendo aqui aos veganos, porque o ferro das fontes vegetais é o ferro não M e nós temos taxas de absorção diferentes, né? A gente precisa estar utilizando ali algumas técnicas para favorecer essa absorção, né? Para favorecer essa absorção desse ferro. Então a gente precisa estar atento ao ferro. Outro aqui que eu vou lembrar, o complexo B. O complexo B, de uma maneira geral, vitamina B12, né? Se você está com o estômago muito irritado, né? Muito provavelmente, assim, não dá para cravar, mas a sua vitamina B12 pode não estar em níveis interessantes. Por quê? Porque o estômago faz parte, né? Uma produção de fator intrínseco que se liga ali à vitamina B12, para ser absorvida no intestino. E se você não tem uma produção de fator intrínseco interessante, você pode estar comprometendo a sua vitamina B12. E a vitamina B12, ela é como se fosse a nossa bateria, né? Ela ajuda ali em atividade mitocondrial, ela ajuda na produção de energia. Você pode estar se sentindo mais cansado, mais ansioso. Então, o complexo B se torna muito interessante nesse processo, tá bom? Vamos lá. Outras coisas. Eu queria lembrar aqui para vocês, essa dica aqui é principalmente para as mulheres. As pessoas se prendem muito à balança, né? Se estão promovendo o emagrecimento, elas se pesam. E o marcador da balança não é um marcador interessante para saber se você emagreceu ou não, né? A gente tem padrões melhores, né? A gente precisa fazer uma avaliação de composição corporal. Você emagreceu se você diminuiu o seu percentual de gordura, se você perdeu gordura. As mulheres têm uma coisa com a balança que é incrível, né? Existem pessoas que emagrecem muito e permanecem ali na faixa, mulheres na faixa ali dos 60 quilos, sendo que na verdade criaram mais massa magra, sendo que na verdade perderam gordura. Então assim, esse é o verdadeiro emagrecimento. Não é ali na balança você se pesar. Às vezes a pessoa faz um trabalho de musculação juntamente com uma dieta, aí essa pessoa está ganhando massa magra,
né? E não está perdendo tanto peso na balança. Mas na verdade, essa pessoa está emagrecendo. Então a gente precisa estar atento a não ficar preso só na balança. Eu queria lembrar aqui de um outro alimento muito interessante, né? Que é o própolis. O própolis, ele tem uma atividade, né, antialérgica, ele tem uma atividade antifúngica, né? O própolis verde alcoólico. O própolis verde é o própolis que tem mais componentes bioativos. Já olhe lá no seu própolis, se ele é o própolis verde, e olhe lá a concentração dele. Essa concentração do própolis tem que ser mais do que 11% em partes por volume, tá? Tem que ser mais do que 11%. Alguns são abaixo, então esse seu própolis não é interessante, tá bom? É uma outra estratégia que eu utilizo, né? O própolis é uma estratégia também para ajudar a induzir o sono. Então, se você pegar um chá, já colocar umas gotinhas de própolis e tomar um magnésio, você já faz uma estratégia muito interessante para você ganhar qualidade de sono. Porque eu já falei aqui, quando você não dorme bem, você fica muito mais predisposto à ansiedade, né? Porque vai haver ali um desequilíbrio da química do seu cérebro. Você vai ficar mais resistente à insulina, então você vai ter um poder engordativo muito maior, né? Você vai secretar mais hormônio da fome, a gente vai secretar mais grelina. E pega essa aqui, e a nossa vontade de doce vai aumentar. Observem isso, o dia que você não dorme bem, a sua vontade de doce aumenta. A gente consegue expressar mais alguns genes que fazem com que esse aumento dessa vontade de comer doce, né? Então, assim, a gente precisa manter também uma glicemia. Gente, o sono é básico. Se você não está dormindo bem, a sua saúde não está legal, porque você está comprometendo muitas fases do reparo celular, né? Você pode estar comprometendo ali o seu processo de emagrecimento. As pessoas estão ficando com o celular na cara até tarde da noite, né? Então, não deixam, né, a melatonina agir, fica com estímulo de luz. Gente, Macedo, por isso que eu amo doce, porque o meu sono é ruim. Com certeza, pode ser uma das coisas. A Bravo Suplementos também aqui está dizendo, sem falar na produção do GH. Perfeito, perfeito. Eu já ia esquecer de falar do GH, né? Então a gente precisa de um sono profundo, né? Observa se quando você está acordando disposto, ou se você está acordando para sobreviver a mais um dia, né? Para sobreviver a mais um dia. Então a gente tem que melhorar essa qualidade de sono. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui para vocês é há quanto tempo vocês não mensuram a vitamina D de vocês. A vitamina D é fundamental, gente, para ajudar. Tem gente com a vitamina D muito baixa. Já peguei vitamina D lá no consultório de 6, de 8, né? Eu tenho um paciente que a vitamina D dele estava 6 e ele falando, Rafael, eu não entendo, eu estou muito ansioso, meu sono está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo. Nessa primeira consulta, ele não levou os exames bioquímicos dele, né? Os exames bioquímicos é um parâmetro muito interessante para a gente saber se esse indivíduo está inflamado, né? A gente olha ali a ferritina, a gente olha ali o PCR, né? Por isso que é interessante já ir na consulta com os exames. No caso, ele foi para a consulta, eu passei os exames. Quando ele voltou, a vitamina D muito baixa, né? Aí eu falei com o médico que ele era acompanhado. Ele passou vitamina D em doses mais altas, né? Rapidinho, ele me mandou uma mensagem, né? Então assim, Rafael, eu ganhei vida. Eu tava num cansaço absurdo, né? E era só déficit de vitamina D. E eu, veja lá, ele já estava tomando antidepressivo, já estava tomando outras coisas, sendo que ele não estava indo na raiz do problema dele, que era um déficit de vitamina D. Então a gente precisa de uma avaliação. Gente, uma pergunta muito interessante da Rebeca, ó. Qual o melhor horário para tomar sol?
o melhor horário para tomar sol, visando esse aumento de vitamina D, é o de 10 horas da manhã, depois ali das 10 horas da manhã. Por quê, Rafael? Por causa do tamanho, né, do espectro da onda, né, e por causa que a gente precisa de calor para produzir vitamina D. Eu falei até aqui, acho que na aula passada, não sei se foi na primeira aula, que a vitamina D ela é uma vitamina fotoativa, né? A gente precisa da luz solar para sintetizar a vitamina D e a gente precisa de calor. Tem gente que está ali no ar-condicionado do carro, pegando aquele solzinho ali e acha que está produzindo alguma coisa de vitamina D. Gente, essa pessoa precisa de vitamina D. E, gente, a vitamina D é uma coisa que demora para subir. Você demora, então você precisa de uma constância. Eu sei que está um período muito difícil para pegar sol, não é todo mundo que tem uma varanda disponível, não é todo mundo que está saindo de casa, né? Tá bem complexo. Se você não está conseguindo pegar sol, gente, vamos partir para uma suplementação, porque a vitamina D ela regula muita coisa. E eu vou chamar a atenção aqui de duas coisas. A vitamina D e o complexo B são muito consumidas no estresse. Então, se você é um indivíduo estressadinho, você tá consumindo muita vitamina D e muito complexo B. Então, pode ser com esse complexo B baixo. Quanto tempo de exposição ao sol? Já tem estudos ali, 15 minutinhos, 10 minutos já é suficiente para estimular, mas precisando de calor, né? 10, 15 minutos. Tem até um post meu lá atrás de vitamina D que eu faço essa relação de quanto tempo de exposição ao sol e a parte do corpo, né? E a parte do corpo, se braços ou perna, né? Troncos, em qual parte do corpo e tempo de exposição, tá bom? Para aumentar a vitamina D. Gente, eu espero que vocês estejam anotando isso aí. Daqui a pouco eu vou tirar todas essas lives, tá? Porque fica consumindo muito, mas eu espero que vocês anotem essas dicas. Como muitas pessoas disseram aí que está com muita vontade de comer doce esses dias, eu vou falar aqui, começa a utilizar essa estratégia, começa a utilizar frutas cítricas ao longo do seu dia, não é à toa que a vitamina D subiu de patamar, exatamente, né? A vitamina D é outro patamar. Gente, essas pessoas, né, que sentem muita vontade de doce, né, sentem esse aumento de ansiedade, vamos colocar uma fruta cítrica depois do almoço. Vamos fazer esse exercício? Coloque uma laranja ali depois do almoço, cria esse hábito. A laranja vai melhorar ali o seu processo digestivo, né? A laranja vai te ajudar a diminuir a vitamina C, pode modular alguns genes que ajudam a diminuir essa vontade de doce. Porque tem algumas pessoas, né, que já nascem com essa vontade de doce muito forte, né? Já nascem, já quero doce, tudo muito adocicado, né? Então a gente pode estar utilizando a vitamina C, e a gente pode estar utilizando também chocolates, né, de mais qualidades, né? Um chocolate ali 70%. Vamos aprender a reconhecer, caiu aqui meu apoio. Vamos aprender a reconhecer sabor no amargo, gente, né? O chocolate amargo é uma estratégia muito interessante, né? Também vamos aprender a reconhecer outros tipos de sabores. Eu vou passar para outro slide aqui. Eu queria falar um pouco agora de emagrecimento, nem tanto de ansiedade. Para a gente promover o emagrecimento, já está bem batido aí, que a gente precisa causar o que, gente? Um déficit calórico. A gente precisa de caloria. A gente precisa causar um déficit calórico, a gente precisa reduzir esse processo. E como que a gente consegue reduzir? Ou a gente aumenta o nosso nível de atividade física, né? A gente aumenta esse nível de atividade física. Como assim, Macedo? Alguma indicação de quê? Tem duas lives minhas salvas que eu falo de várias estratégias para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade, inclusive na respiração, né?
A gente tem muitos exercícios de respiração diafragmática, né, da gente estar utilizando não só essa respiração peitoral, né, nós somos ensinados a respirar errado, né, então assim, essa respiração diafragmática ajuda a promover um relaxamento melhor. A gente pode estar utilizando ali técnicas de meditação. A gente tem vários aplicativos interessantes onde você medita com muita gente do mundo inteiro. É bem interessante, tá bom? A gente precisa fazer, né? A gente precisa estar atento a ver onde está, o que está causando essa ansiedade tão grande, né? Qual é a origem dessa ansiedade? Você pode estar... É muito comum lá no consultório as pessoas chegarem e falar assim, nossa, Rafa, eu sinto fome o dia inteiro. Gente, isso não é fome. Isso não é fome, né? Isso é uma outra coisa, né? São outros vazios que você está sentindo, que você está preenchendo com comida. Então vamos começar um processo de autoconhecimento para se investigar, para melhorar essa relação com a alimentação. É como eu disse, tudo é permitido dentro de um contexto. A gente só precisa fazer um manejo de frequência, né? A gente precisa fazer um manejo de qualidade desses alimentos. Se isso está se repetindo muito, se você tem pedido muita comida, se você está desembalando muito, existe uma frase na nutrição que é muito famosa, que é, se você está descascando pouco e desembalando muito, muito provavelmente você está comendo mal, né? É o déficit, né? Tá cobrindo, é o déficit que eu estou cobrindo. A gente precisa causar esse déficit calórico. E quais são as maneiras que a gente tem para conseguir? Eu acho uma coisa muito simplista você dizer, o emagrecimento é só causar um déficit calórico. Primeiro, a gente precisa ver se a nossa máquina está funcionando bem, né? Se a gente não está com nenhuma deficiência nutricional, se a gente não está com nenhuma desordem hormonal, né? Se você está dando o combustível certo para a sua máquina funcionar bem. Tem uma coisa que a gente chama na nutrição que é o efeito platô, né? São as pessoas que não conseguem emagrecer mais, ao longo do período, né? Elas ficam ali estagnadas, né? Não conseguem mais emagrecer. A gente chama isso de efeito platô. E a gente tem algumas estratégias para a gente estar saindo desse efeito platô. A gente pode avaliar como é que está o metabolismo dessa pessoa, né? Para ver, às vezes, o emagrecimento é incluir. Às vezes essa pessoa já está num déficit nutricional tão grande que a máquina dela não trabalha mais bem, né? Você não está trabalhando bem. Então, a gente precisa melhorar essa máquina. A gente faz uma dieta que a gente chama de normocalórica, né? A gente não causa nenhum superávit calórico, nem mais um déficit calórico. Essa pessoa não tem muitas vezes mais nem o que fazer de déficit. Então a gente vai incluir alimentos bons, né? A gente vai incluir alimentos bons para ajudar a máquina dela a funcionar. Então a gente faz ali uma dieta normocalórica e começa a utilizar o fator térmico dos alimentos, né? Os alimentos também têm um fator térmico. A gente tem produção de energia para fazer digestão e absorção de nutrientes. Então, por isso que para uma dieta de emagrecimento, a gente precisa ter uma proteína um pouco mais alta, porque a gente gasta muita energia para quebrar a proteína. Então, assim, se você está visando emagrecimento e estiver comendo pouca proteína, já liga um sinalzinho de alerta, tá bom? E não dá para falar de emagrecimento sem a gente pensar em saciedade, né? A gente precisa pensar em dar saciedade para o nosso paciente. Eu gosto de trabalhar muito com whey protein, que é muito rico, né, em proteína e ajuda a liberar LCCK, ajuda a liberar hormônios que facilitam a sua saciedade. Eu não sei se alguém que faz uso de whey protein, mas você já deve ter reparado que quando alguém toma um whey protein, você sente uma saciedade muito boa, né? Muito rápida. E a gente precisa preencher o que a gente chama, ter uma baixa densidade nutricional e preencher um grande volume ali no seu estômago. Rafa,
o que a gente tem melhor para promover o processo de emagrecimento? Os vegetais, né? Então assim, o processo de emagrecimento está muito ligado à melhora intestinal, à saúde intestinal, a sua imunidade está localizada ali no seu intestino, né? Então assim, a gente precisa estar fazendo esse consumo de vegetais, né? Esse consumo de vegetais para estar melhorando esse intestino. A gente preenchendo esse intestino, a gente trabalha uma saciedade melhor. Querendo ou não, o nosso corpo ele está muito interligado, né? Ele está todo interligado. Então a gente precisa estar trabalhando com alimentos que causem essa saciedade. O que a gente tem? Proteína e as gorduras. Principalmente as gorduras estão sendo muito negligenciadas também, né? A gente tem ali a gordura do abacate, que eu falei aqui no início, que é um antioxidante muito poderoso. A gente tem a gordura da castanha, do amendoim, das oleaginosas de uma maneira em geral, a gordura do azeite, né? Gorduras boas, né? Se você tem problemas de colesterol, você pode estar fazendo um aumento do consumo de gorduras boas e de gorduras vegetais, né? Aumentar o consumozinho de azeite, aumentar o consumo de castanha, aumentar o consumo de cacau. Então a gente precisa preencher esse volume do estômago. Então a gente precisa dos vegetais. Rafa, eu não como vegetal de jeito nenhum. A gente precisa aprender a comer vegetal. Vamos começar a aprender a botar vegetal no suco. Vamos começar a aprender a botar vegetal no arroz ali. Você pega um arroz com cenoura e bota, você já está consumindo ali um vegetal, você já bota cenoura que é rica em vitamina A, que é antioxidante. Então a gente precisa estar fazendo o consumo de vegetais. Então assim, ai Rafa, eu estou me sentindo muito ansioso. Aí você não está fazendo consumo nenhum de vegetal, não está fazendo atividade física, parou total, está se entupindo de café, está se entupindo de fast food, e o seu corpo vai responder a esses estímulos, né? Não tem como, a gente vai ficar mais ansioso, né? Você vai estar estimulando ali o seu sistema nervoso, né? Então a gente precisa, né, trabalhar com essa questão da saciedade. A gente precisa melhorar o nosso sono, gente. A gente precisa melhorar o nosso sono, né? Eu queria falar um pouquinho aqui das proteínas, né? Tem gente que come proteína demais, e a proteína, né? O BCA, essa proteína vai ser quebrada, né? Vai ser quebrada em aminoácidos, e o BCA ele compete com o triptofano. Tem lá o receptorzinho dele e os dois vão competir. Então, se a sua dieta está muito rica em proteína, com um excesso de proteína, você não está absorvendo triptofano na maneira adequada também. Por isso que é muito interessante o equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, né? Então, vamos ter cuidado com esse excesso de proteína, né? Com esse excesso de proteína. Esse excesso de proteína também pode virar gordura, gente. Tá certo que dos macronutrientes, a proteína é a mais difícil de virar gordura, né? Mas assim, se essa proteína tiver em excesso, se você não tiver com essa demanda para usar essa proteína, às vezes a pessoa está comendo proteína demais e tem um treino michuruca lá, um treino meia boca, né? E tá fazendo com que esse excesso de proteína vire gordura, sem necessidade, né? E a proteína geralmente é uma coisa cara, então vamos tomar cuidado com esse excesso de proteína, tá bom? Para não estar competindo ali com o triptofano, tá? Vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado com esse excesso de alimento industrializado, porque a maioria deles, né, para agregar sabor, a indústria utiliza de duas formas: ou coloca muita gordura, e uma gordura ruim, ou coloca muito açúcar, né? Então assim, a natureza ela não conseguiu fazer um alimento que seja muito açucarado e muito gorduroso.
Só quem conseguiu fazer isso foi o homem, industrializando o produto, fazendo os produtos industrializados, tá bom? Então assim, essa coisa de vamos comer comida de verdade, gente, isso é a melhor coisa. Eu vou voltar lá pro início da live, onde o personal da academia que eu trabalhava me pedia para eu estar comendo, quanto mais sintético, melhor, entendeu? Gente, aquilo ali foi um crime que ele cometeu. Na verdade, quanto mais natural você se alimentar, melhor, né? Os compostos naturais têm uma taxa de absorção muito melhor. Aí, Rafa, eu não como vegetais, mas eu tomo o meu polivitamínico. Gente, não tem a mesma eficiência. Não tem, né? Quando você toma ali um polivitamínico que você lá, nele é cheio de competição. Por exemplo, vou citar só uma competição que existe. O ferro, ele compete com o cálcio. Então, assim, se você está fazendo uso de polivitamínicos e sem comer vegetais, achando que está arrasando aí na sua saúde, sinto te dizer, mas você não está. Então, a gente precisa aprender a comer vegetais, porque o nosso organismo, ele absorve muito melhor o natural, né? Então, assim, a gente tem uma taxa de absorção muito melhor. A gente não tem tanta essa competição. Não adianta soltar uma bomba de micronutriente lá no nosso intestino e a gente não absorver. Então, aquela frase, a gente o que a gente come, ela é muito falha. Primeiro que ninguém é reduzido só ao que você come, né? Você é um ser muito mais complexo, que tem todas as suas emoções, né? Tem todo o seu comportamento por trás disso, né? Tem toda a sua personalidade. E além disso, eu vou usar essa frase de que não é o que você come, você é o que você absorve, gente. Você é o que você absorve nesse intestino, tá bom? Então por isso que eu sempre bato na tecla, gente, vamos cuidar do intestino, vamos beber água, tá bom? Vamos se hidratar. O intestino, ele tem suas leis. Se você não bebe água, ele fica preso, tá bom? Então assim, vamos beber água. Eu queria lembrar aqui da frase que eu achei muito interessante, né? Eu falei essa frase na live passada. Não existe alma forte em corpo fraco. Então assim, eu acho bem básico. A gente está fazendo um trabalho ali de musculação, né? A gente está criando massa magra, né? A gente está estimulando isso. A gente precisa, né? Tá criando massa magra, tá bom? Nosso músculo, ele consome muita energia, né? Na live passada eu mostrei um estudo para vocês que as mulheres vão perdendo de 50 a 200 gramas de músculo por ano, né? Depois dos 30 anos. É muito músculo perdido, né? Então a gente tem que estar aumentando essa nossa massa magra. Eu acho uma musculação bem básica. Musculação é básica para a gente melhorar o que a gente chama de taxa metabólica basal, né? É para a gente melhorar a nossa máquina. Existem pessoas, Rafa, eu como tão pouco e não emagreço. Eu acredito em você. Algumas pessoas eu não acredito não, né? Mas existem realmente pessoas que comem muito pouco e não emagrecem, porque a máquina dela não está funcionando bem, entendeu? Essa pessoa tem ali uma sarcopenia, né? Que é um déficit de massa magra, principalmente os idosos. Tem um déficit de massa magra, tem um déficit nutricional, né? A pessoa não come ali ferro, aí como não come ferro, não tem uma produção adequada de T3, que é um hormônio tireoidiano, que regula o nosso metabolismo. Então ali o seu metabolismo pode estar muito lento se você não tem uma ingestão adequada de ferro, tá bom? E, gente, já deu um aviso aqui pra mim, né, de últimos 10 minutos de live. Eu espero, né, que vocês tenham aprendido aí. Eu sei que foi muita informação nesses três últimos encontros, né? Foi muita informação sobre alimentos anti-inflamatórios, foi muita informação sobre como diminuir esse nível de inflamação. Gente, visando a ansiedade, a gente precisa dormir bem e a gente precisa diminuir a inflamação. Toda patologia nasce de uma inflamação. E com as doenças mentais não seria diferente. A depressão nasce de uma inflamação,
A ansiedade nasce de uma inflamação. A esquizofrenia nasce de uma inflamação. Então, às vezes, você só precisa de um gatilho, né? Você só precisa de um gatilho para começar a desenvolver isso. Então, o nosso ambiente, ele é cheio de gatilhos para você desenvolver alguma doença mental. Por isso que a gente tem que estar muito atento à nossa alimentação, né? Ao nosso sono, para a gente não fazer nenhum gatilho. Pergunta aqui do Nierto: como diminuir a inflamação quando se treina diariamente a musculação? Né? Eu falei aqui na live passada que o exercício físico ele é inflamatório agudamente. Por exemplo, se você foi treinar agora, muito provavelmente você está inflamado. Mas a longo prazo, né, se você tem uma constância desse treino, você vai ficando mais adaptado e vai ficando mais anti-inflamatório. Então o exercício físico, a longo prazo, ele é muito anti-inflamatório. Eu falei aqui na live passada que a indústria farmacêutica ainda não fez um antidepressivo tão eficiente quanto a atividade física. Porque a atividade física vai funcionar na minha produção de neurotransmissor, no meu transporte dessa serotonina, na minha absorção dessa serotonina. Então, o exercício físico, ele vai agir em todas essas áreas, né? Então, assim, eu costumo dizer, eu acho muito melhor você começar a fazer uma atividade física, começar a ter uma rotina, começar a dormir bem, começar a tratar bem desse intestino, do que ir para um antidepressivo, entendeu? Às vezes um antidepressivo pode ser necessário, né? Mas assim, às vezes as pessoas querem matar um mosquito, com uma bazuca, entendeu? As pessoas querem matar um mosquito com uma bazuca. Então vamos ajustar nosso corpo, gente. Nosso corpo ele foi feito para ter rotina. A gente precisa de rotina, né? Então, se você não está tendo uma rotina, se você está muito perdido, está aumentando esse nível de ansiedade, começa a anotar, começa a fazer um planejamento das suas atividades, tá bom? Vamos cuidar bem desse sono, gente. Vamos começar a dormir melhor. A gente precisa dormir melhor, tá bom? Vamos deixar de estar com estímulo de celular, de luz o tempo inteiro. Deem uma lida no material que se chama Higiene do Sono. Vai ensinar vocês, né? Vai ensinar vocês a se preparar para o sono. Vamos lembrar dos chás, gente. Os chás, tem muito chá relaxante. Você pode melhorar essa qualidade de sono, você vai ganhar muita qualidade de vida. Com coisas tão básicas. Não tem aquela história, né, do básico que funciona? Já tente hoje sair daqui melhorando o seu sono, tá bom? Que vai ajudar a diminuir a vontade de doce, vai ajudar a diminuir os níveis de ansiedade, vai fazer o seu corpo trabalhar melhor, né? Se você dorme ali de 4, 5 horas, se você está em déficit de sono, você não teve um tempo de sono profundo por muito tempo, a sua produção de GH está prejudicada, a sua queima de gordura está prejudicada, e é tudo isso o sono responsável, né? Então, se você está negligenciando o sono, você está negligenciando boa parte do seu emagrecimento e você está negligenciando a sua diminuição dessa ansiedade, tá bom? Vamos lembrar das frutas antioxidantes também, né? Vamos lembrar do ômega 3 para ajudar a diminuir. E na live também eu falei dos fitoterápicos que ajudam a diminuir esses níveis de ansiedade. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, né? Eu sei que esse é um período muito difícil, foi a maneira que eu encontrei de estar ajudando a diminuir essa incerteza que a gente tem do futuro. A gente não sabe como o dia de amanhã, né? Que toda hora muda. E esses imprevistos, não é todo mundo que lida bem com a incerteza. Só que a nutrição pode te ajudar muito nesse processo de emagrecimento. Essa nutrição pode te ajudar muito a diminuir esse nível de ansiedade e a diminuir essa inflamação para você ganhar cada vez mais qualidade de vida, tá bom? A gente precisa ganhar qualidade de vida, a gente precisa melhorar esse sono, melhorar a saúde intestinal. Eu não vou nem entrar no âmbito aqui da imunidade. Eu só queria dizer para vocês que a imunidade, 80% da nossa imunidade está localizada no intestino. Se o seu intestino está sendo mal cuidado,
se está com baixo consumo de vegetais e um baixo consumo de alimentos probióticos, esse seu intestino está muito ruim e a sua imunidade está baixa. Falando de uma maneira bem clara e resumida, tá? Claro que a imunidade, ela é composta por vários fatores, né? A imunidade ela é composta pela tua alimentação, pelo teu nível de estresse, pelo teu sono, né? Pelo teu sono, por como está ali o seu intestino, né? Se você está colocando alimentos muito antioxidantes para diminuir esses radicais livres. Então, existem vários pilares para a gente ter uma imunidade boa, sendo cuidar do intestino talvez a mais valiosa delas. Então vamos cuidar do intestino, gente. Vamos lembrar da vitamina C também. A vitamina C é um antioxidante muito poderoso que ajuda a diminuir o cortisol, o hormônio do estresse, tá bom? Gente, eu vou me despedindo aqui, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar a live gravada. Peguem um caderninho, gente. Anotem esses fitoterápicos que eu falei. Anotem esses alimentos que eu falei. Tentem incluí-los eles no seu dia a dia. E para quem conseguir, né, ter um acompanhamento profissional, melhor ainda, né? E para quem conseguir fazer um trabalho juntamente com o psicólogo, a importância de estar fazendo esse trabalho multidisciplinar, né, com a psicologia. Gente, uma boa noite para vocês, bom descanso, vamos se hidratar e vamos fazer alimentações rico em fitomelatonina, rico em antioxidantes e rico em aumentar estimular canal de GABA para a gente ter uma boa noite de sono, tá bom? Quem não entendeu alguma coisinha aí desse final, voltam e assistam as lives anteriores ou podem estar me perguntando, tá bom? Que eu respondo no direct. Tchau, tchau, gente. Um abraço.